Logo, Manel. Queria perguntar, já pegando um certo gancho aqui para o Loconte, na última resposta o Loconte defendeu uma série de medidas estatais. Políticas públicas, incentivos, construção de moradias populares, educação, tudo isso custa dinheiro. Então não existe almoço grátis, isso vai sair do bolso de alguém. Então as formas de arrecadação do Estado são inflação, imposto, emissão de título. Então eu queria perguntar para o Loconte como é que ele desenharia um sistema tributário para financiar todo esse peso do Estado e como ele vê o fato de que em países com tributação progressiva, os milionários, os ricos, simplesmente vão embora do país ou deixam de gerar emprego, né? Então, como é que ele compensaria esse dano causado pelo imposto progressivo? Certo. É um ótimo exemplo mesmo, porque a gente tem esses exemplos na prática, né? Justamente, a reforma tributária vai ser aquilo que vai conseguir financiar esses projetos. É importante que a gente faça isso de forma muito gradual, como foi feito nos principais países que adotaram esse modelo, como é o caso dos nórdicos, né? Em que você tem essa alíquota de imposto de renda progressiva e que ano após ano pode ser aumentada. Isso fez com que hoje eles tenham mais ou menos 40%, quase 50% do PIB só de impostos, né? A gente não precisa chegar nesse patamar, hoje a gente está com 33%, mas é importante a gente aumentar a nossa mínima alíquota de 27,5%, né? Então hoje a pessoa que ganha 10 mil e a pessoa que ganha 100 mil no Brasil paga míseros 27,5% de impostos. Então é importante aumentar essa alíquota. Por exemplo, o próprio Estados Unidos tem uma alíquota de mais de 30%. Então é maior do que a brasileira, mas o ideal seria trabalhar com uma alíquota ali de 35% para pessoas que ganham mais de 50 mil. É claro que esse cálculo vai variar e tal, mas é mais ou menos nessa faixa, né? Então com isso a gente vai ter o orçamento necessário para fazer os projetos sociais. Quanto à fuga de capitais, é isso que é importante. A gente está falando de imposto de renda, imposto de pessoa física. E quando os países desenvolvidos aplicaram esse método, duas coisas ocorreram. Ou o empresário colocava o dinheiro, né, ressarcia o dinheiro como pessoa física e era tributado, ou ele mantinha o dinheiro nas empresas deles, né? Para que eles fossem reinvestidos. Então isso é até uma forma também de estimular o investimento empresarial. O imposto corporativo não pode ser muito grande, mas o imposto sobre pessoa física, esse pode ser sim grande, obviamente com uma escala progressiva e também paliativamente. Não é do dia para a noite mudar de 27,5 para 40, mas uma questão de anos trabalhar com esse processo. Então isso evita a fuga de capital. Por exemplo, os países Dinamarca, Noruega, até mesmo os Estados Unidos, trabalham com esse modelo de imposto progressivo maior do que a nossa alíquota de 27,5% e não teve fuga de capital. Por quê? Porque é sobre pessoa física, né? Então, a pessoa jurídica, as empresas, essa sim tem que ter um imposto de no máximo ali uns 17%, imposto corporativo, além de, obviamente, alguns incentivos, subsídios muito bem localizados para poder fomentar as empresas, né? Então, a taxação não é... Eu não estou propondo taxação sobre grandes fortunas, porque essa sim se mostrou negativa em vários sentidos de fuga de capital, mas sim essa taxação progressiva sobre a renda, né? Sobre a renda que a pessoa gera. É isso. Cláudio, você tem 4 para a tréplica, mas você sobrou um tempo, você pode usar até 5 minutos aí. Ok. Bom, eu concordo com o Loconte que o imposto sobre grandes fortunas ele tem um efeito deletério, porque simplesmente as grandes fortunas iriam embora do país e tirariam os investimentos e o crédito privado, que são o esteio da geração de riqueza no país, né? Agora, o que eu discordo dele é sobre a taxação de renda progressiva e o imposto para pessoas físicas. Concordo com o Loconte também de que o imposto corporativo, ele citou o imposto corporativo demasiado, ele desencoraja a produção econômica, os investimentos, a geração de emprego, e um dos aspectos interessantes dos países nórdicos é que eles têm um baixo imposto corporativo, apesar de eles terem uma carga tributária muito grande. Outro caso interessante, até concordando com o Loconte, é a Irlanda, né? A Irlanda foi o país que mais atraiu novas empresas e investimentos externos porque eles têm um imposto corporativo baixo. Agora, o que eu vou discordar dele é o seguinte, para mim imposto é roubo. Para mim qualquer imposto corporativo, físico, é roubo. O certo seria zero imposto. E eu não consigo ver como que a tributação em cima de um país poderia melhorar a economia, porque você tributar uma economia para salvar a economia, para mim é como você confiscar os extintores de incêndio de um prédio para evitar um incêndio. Não faz sentido. É preciso que haja extintores descentralizados. Então também é preciso que haja capital pulverizado e descentralizado para uma economia ser saudável, né? Então, taxar os ricos, colocar um imposto progressivo de renda, é um tipo de imposto sobre grande fortuna. Menos pior, mas ainda é.
E isso vai desencorajar o acúmulo de capital. E sem acúmulo de capital, nós não vamos ter economia de escala para ter investimentos em infraestrutura. Aí, certamente, alguém vai usar como argumento que o Estado precisa centralizar o capital para poder fazer grandes investimentos. Ora, não precisaria fazer isso se nós não taxássemos os ricos. O imposto sobre consumo, aí é outra concordância, interessantemente, que eu tenho com o Loconte, ele é um péssimo tipo de imposto porque ele vai prejudicar o pobre imediatamente. Porque o pobre é quem gasta a maior parte da sua renda com consumo. O imposto sobre consumo vai prejudicar o pobre que precisa ir lá comprar o seu arroz e feijão. Então, eu que quero a desestatização de tudo, a privatização de tudo, e justamente as pessoas perguntam para mim como é que o pobre vai fazer sem o Estado, obviamente eu não vou defender o imposto sobre consumo. Senão eu estaria indo contra o meu próprio argumento de que um livre mercado é o melhor para o pobre. Então, como é que, no final das contas, como é que o Estado arrecadaria? Primeiro ponto, por que nós nos preocupamos tanto com a arrecadação estatal? Eu não me preocupo tanto com isso, eu me preocupo mais com a arrecadação dos pobres mesmo, com a arrecadação do povo. Então você vê, na China, o Deng Xiaoping libera o mercado, tira centenas de milhões de pessoas da pobreza. O Lee Kuan Yew, em Singapura, libera o mercado, desregulamentação, desburocratização, corte de impostos. Singapura sai de um país atrasadíssimo para uma das principais potências econômicas, pelo menos em termos de renda per capita. Então, como é que o pobre ia fazer? Nós já temos a resposta. A pergunta é, como é que você financia, então, a função que resta do Estado? Nós já vimos aqui que se liberar o mercado, você não vai precisar de investimento em saúde, educação, habitação, porque aí a minha discordância com o Loconte, isso dá lucro sim. O Henry Ford percebeu isso. Quanto mais os meus funcionários ganharem, mais eles vão comprar os meus produtos. É o que o Henry Ford falava. Então a única coisa que resta é como é que você vai financiar a defesa nacional. Só que a defesa nacional é uma coisa relativamente barata, embora o armamento seja caro. Se você pega o caso do Brasil, o principal gasto é com uma mata, com pensão. Nós temos um efetivo permanente gigantesco quando deveríamos ser baseado em reservas, em reservistas, né? Eu estava até comentando isso com o Tio Ró. Então, eu acho que daria para cortar os gastos do Estado brutalmente. Você coloca uns pelotão de fronteira na Amazônia, coloca umas corvetas para patrulhar a Amazônia Azul, não precisa mais de muita coisa, dá arma para o povo. Você pode reduzir o exército a 10% do que ele é. E aí, como é que você financia isso? Existem formas não tributárias de arrecadação estatal, não estou falando de inflação aqui. Você poderia arrendar as terras devolutas, você poderia ter taxas de serviço, você poderia ter doações cívicas, você poderia ter merchan do exército. Você poderia ter, por exemplo, algo parecido com o que tinha no feudalismo, né? Relações de suzerania e vassalagem. O exército estatal protege uma certa região ali, cobra uma taxa. E se fosse para cobrar algum imposto, para mim é roubo, não estou defendendo imposto, mas se eu fosse um ministro da Fazenda e o cara falasse, ó, inventa um imposto aí, eu colocaria um pequeno imposto de 0,038% sobre operações de crédito. Isso seria suficiente para cobrir esses pequenos gastos de defesa. Então... Loconte pergunta. Não posso comentar sobre o outro. Não, tá. Pode usar como na sua pergunta.